Quando o casal Marcelo e Roberta comprou a antiga casa colonial na Serra Fluminense, ouviram de todo mundo que o imóvel era cheio de histórias. Mas como estavam cansados da cidade e sonhavam em criar a filha de 3 anos, Clara, num lugar mais calmo, ignoraram os avisos. A casa era linda, mas velha. Tinha 3 andares, sótão, janelas com vitrais coloridos e um porão trancado com uma grossa corrente enferrujada. O corretor disse que ninguém tinha chave, que a porta nunca fora aberta desde a década de 70 e que era melhor deixar assim. Marcelo prometeu que resolveria aquilo depois. Na primeira noite, tudo parecia tranquilo. Silêncio absoluto, clima fresco, cheiro de madeira antiga. Mas Clara acordou chorando por volta das 3 da manhã, dizendo que tinha ouvido uma menina chamando por ela, e que a menina morava embaixo da casa. Roberta achou que fosse apenas um pesadelo. Mas nas noites seguintes, Clara começou a conversar sozinha. Ficava sentada no chão do quarto, de frente para o piso, murmurando como se alguém estivesse ouvindo do outro lado. Ela se chama Luísa. Ela está presa. A família tentou ignorar, até que um dia, Marcelo ouviu passos pesados vindos do porão. Quando encostou o ouvido na porta, ouviu o som de unhas arranhando madeira. Pensou que fosse algum animal, mas o som repetia em padrões, como se fosse uma mensagem. Roberta ficou assustada. Ligou para o padre da cidade, pedindo que fosse benzer a casa. Quando ele chegou, empalideceu ao ver a porta do porão e se recusou a continuar a bênção. Disse que alguns lugares não aceitam a luz. Naquela noite, Clara desapareceu do berço. Procuraram por toda a casa, gritaram, vasculharam o quintal, ligaram para a polícia. Mas nenhuma janela estava aberta, nenhuma porta arrombada. No fim da busca, quando já estavam em choque, ouviram batidas fracas na porta do porão. 4 toques. Marcelo quebrou o cadeado com um martelo. Ao abrir, uma corrente de ar gelado subiu por suas pernas. O cheiro era insuportável. Mofo, terra molhada e algo morto há muito tempo. Com uma lanterna, desceram as escadas cobertas de poeira, até verem Clara, sentada, calma, no fundo do porão. E, ao seu lado, uma menina pálida de vestido branco, os cabelos cobrindo o rosto, com as mãos sujas de terra. Marcelo correu para pegar a filha, mas quando alcançou, Clara virou o rosto e disse: "Você está assustando a Luísa." A menina do vestido levantou a cabeça. Seus olhos estavam completamente pretos, sem pupilas, sem fundo. Um sorriso grotesco se abriu em seu rosto, revelando dentes finos e pontiagudos. Ela sussurrou: "Agora somos 2." As luzes se apagaram. A porta do porão se fechou com um estrondo. Marcelo e Roberta gritaram, mas ninguém fora da casa ouviu nada. O local ficou em silêncio por horas. No dia seguinte, a polícia encontrou apenas Clara dormindo sozinha no sofá da sala, sorrindo, com um arranhão profundo no braço que parecia formar letras. Luísa. Marcelo e Roberta nunca mais foram encontrados. Clara foi entregue aos tios. Cresceu aparentemente normal, até que aos 7 anos, começou a desenhar uma menina de vestido branco em todas as suas folhas. A psicóloga disse que era um símbolo de apego. Mas ninguém conseguiu explicar por quê. Em toda noite de lua cheia, Clara batia 4 vezes no chão do quarto, antes de dormir. A pequena cidade de São Narciso do Vale tinha um costume antigo e sombrio. Toda noite de 13 de julho, às exatas 3 da madrugada, os sinos da igreja principal tocavam sozinhos. 3 badaladas longas e arrastadas, mesmo que os sinos estivessem quebrados desde 1952, quando o padre local, Miguel de Santana, desapareceu dentro do templo durante uma missa. Os mais velhos diziam que era um aviso.
um chamado para os mortos. Outros, mais supersticiosos, trancavam as portas, cobriam os espelhos com lençóis brancos e mantinham as luzes acesas até o amanhecer. Mas com o tempo, os jovens da cidade passaram a zombar da lenda. Um grupo deles decidiu, naquele mesmo 13 de julho, fazer uma live direto da igreja abandonada para desmentir de vez a história. Eram 5: Karina, Ramon, Léo, Vivi e Caio. Entraram pouco antes da meia-noite, munidos de lanternas, celulares, câmeras e uma garrafa de cachaça que juraram que seria para aquecer a coragem. A igreja estava como todos diziam, completamente em ruínas, coberta de poeira e teias de aranha, os vitrais partidos e o altar repleto de marcas de garras, como se algo tivesse sido arrastado dali para dentro da sacristia. Vivi, que era a mais sensível, não queria entrar. Desde o portão ela dizia que ouvia vozes sussurrando seu nome. Os outros riam e diziam que era o vento, mas o vento não sabia nomes. Às 2h55, a live deles ainda estava no ar. Cerca de 800 pessoas assistiam enquanto eles exploravam a parte de trás da igreja. Foi então que a transmissão travou. A tela ficou preta por alguns segundos, e quando voltou, apenas Karina estava em frente à câmera, tremendo. Ela chorava e falava sem sentido, com os olhos virados. Os sinos começaram a soar. 3 badaladas fúnebres que fizeram muitos dos espectadores pensarem que era encenação. Mas no segundo toque, a câmera caiu no chão e mostrou o teto da igreja, por onde algo escorria lentamente, como se fosse sangue pingando do alto. Depois disso, o vídeo saiu do ar. No dia seguinte, a polícia encontrou apenas uma câmera queimada, um celular partido ao meio e 5 pares de sapatos, perfeitamente enfileirados diante do altar. Não havia mais ninguém. Nenhum corpo. Nenhum rastro. As famílias tentaram processar as autoridades locais, mas o caso foi engavetado como desaparecimento em área de risco. A igreja foi lacrada com concreto. Porém, no ano seguinte, alguém tocou os sinos novamente às 3h da manhã. 3 vezes. Lentamente. Sem que ninguém estivesse lá dentro. Dizem que se você assistir ao vídeo daquela live nos minutos finais, que ainda circula em fóruns obscuros da internet, e der pause no segundo exato da última badalada, poderá ver, refletido no fundo da lente, 5 rostos olhando direto para você, com olhos brancos, sem pálpebras, e bocas abertas em um grito mudo. A família Lacerda se mudou para o casarão antigo no fim de maio, pouco antes do inverno apertar. Era uma construção centenária, feita de pedra e madeira escura, com janelas grandes e góticas, e uma escadaria de mármore que levava ao segundo andar, que, curiosamente, estava fechado com correntes e cadeados desde que compraram a casa. Segundo o corretor, o andar de cima fora interditado por causa de riscos estruturais. Não é seguro, ele disse. E também, ninguém realmente precisa subir lá. Soou estranho, mas Eduardo e Amanda, o casal que comprou o imóvel, não ligaram. O preço era bom, o terreno grande, e a casa, mesmo velha, ainda tinha seu charme. Os primeiros dias foram tranquilos. A filha pequena, Lúcia, de 6 anos, adorava brincar nos corredores longos e escuros, mesmo que às vezes dissesse que a moça do andar de cima ficava chamando por ela. Os pais riam, achando que era imaginação infantil. Mas à medida que a primeira semana passava, sons começaram a ecoar do andar interditado. Passos, móveis sendo arrastados, portas batendo sozinhas. Eduardo subiu com uma lanterna numa noite em que os barulhos estavam especialmente altos. As correntes da escada estavam intactas. Nenhuma janela lá em cima poderia ter sido aberta. E, mesmo assim, o som de uma cadeira rangendo, como se alguém balançasse de um lado para o outro, ecoava no teto acima. Amanda começou a ver vultos pelos espelhos da casa. Sempre o mesmo formato.
uma mulher de cabelos compridos, pele muito pálida e olhos escuros demais para serem humanos. Ela aparecia por um segundo e desaparecia, mas deixava uma marca, sempre o cheiro de queimado, como se algo estivesse sendo torrado por dentro das paredes. Lúcia começou a ficar estranha. Sentava por horas olhando para a escada, balançando o corpo para frente e para trás, murmurando frases desconexas. Ela mora no andar de cima, mas ela quer descer. O casal resolveu procurar o antigo dono da casa, um senhor chamado Erivaldo, que havia vendido o imóvel por um preço ridiculamente baixo. Após muita insistência, ele aceitou recebê-los. Estava visivelmente perturbado, com olheiras profundas e voz arrastada. Disse apenas uma coisa: não é a casa que é maldita, é o que deixaram lá em cima. Explicou que, em 1973, uma mulher chamada Beatriz morava naquela casa com sua família. Era uma médium conhecida na região. Durante anos, realizou sessões espirituais para ajudar famílias a se livrarem de presenças indesejadas. Mas, um dia, fez contato com algo que não deveria ter invocado. Trancou-se no andar de cima para conter a presença. Ninguém sabe o que aconteceu. O que se sabe é que, uma semana depois, os vizinhos ouviram gritos e depois, silêncio. A polícia entrou. Encontrou o andar vazio. Nenhum corpo. Nenhum sinal de luta. Apenas as paredes cobertas de símbolos, ossos de animais e um espelho manchado de preto no fim do corredor. Beatriz nunca foi encontrada. Eduardo voltou para casa decidido a remover as correntes e descobrir a verdade. Armado com um pé de cabra, subiu as escadas com Amanda, enquanto Lúcia dormia. Quando arrombaram o cadeado, um frio insuportável tomou conta do ambiente. O ar era espesso, o silêncio ensurdecedor. O andar parecia muito maior por dentro do que do lado de fora. Havia móveis antigos, todos cobertos por panos brancos que se moviam como se respirassem. E então, no fim do corredor, o espelho, negro, quase líquido, brilhava com uma luz que não vinha de lugar nenhum. Amanda se aproximou e foi puxada. Sem tempo para gritar, sumiu dentro do espelho como se tivesse sido engolida pela escuridão. Eduardo, desesperado, tentou quebrar o vidro, mas nada o afetava. Gritava, chorava, esmurrava, até que uma voz sussurrou atrás dele. Agora ela mora no andar de cima. Ele se virou. A mulher. A figura que Amanda via no espelho. Beatriz. Ou o que restou dela. Os olhos não tinham fundo. E a boca parecia costurada, mas mesmo assim sussurrava. Eduardo correu, tropeçou, desceu cambaleando e fugiu com a filha nos braços. A casa foi lacrada, denunciada, mas ninguém nunca mais foi visto entrando ou saindo. Hoje, dizem que quem passa pela rua, à noite, consegue ouvir alguém chamando da janela do segundo andar. Sempre uma voz feminina, sempre chorando. E se você escutar, é melhor não responder, porque depois ela começa a bater à sua porta. Durante os anos 90, o Hotel Monte Verde era um dos mais respeitados do interior de Minas Gerais. Construído no alto de uma serra cercada por neblina e mata fechada, era famoso por receber políticos, artistas e famílias ricas. Mas tudo mudou após uma tragédia silenciosa em um de seus quartos, o 408. Os registros do hotel são vagos. Dizem que em uma madrugada de 1996, um hóspede chamado Elias Fontana, um homem solitário e de poucos amigos, hospedou-se no quarto 408 e nunca mais saiu. Os funcionários contaram que ele chegou com uma maleta, pediu um quarto com vista para o vale e pagou adiantado 3 semanas. Mas na manhã do segundo dia,
Não respondeu aos chamados da camareira. Bateram, chamaram, tentaram o telefone interno. Nada. Quando o gerente abriu a porta com a chave mestra, o quarto estava vazio. Não havia sinal de Elias. Não havia malas. Não havia lençóis, travesseiros ou objetos pessoais. Apenas um copo de vidro cheio de água no criado mudo. E, em cima da cama, uma marca funda no colchão, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Os donos do hotel silenciaram o caso, dispensaram o gerente e fecharam o quarto por 3 meses, até que uma nova administração assumiu. O quarto foi reformado e voltou a ser alugado. Mas os problemas começaram de novo. Alguns hóspedes ligavam para a recepção durante a madrugada reclamando de barulhos de água, como se alguém estivesse bebendo direto do filtro. Outros relatavam batidas na porta do banheiro, mesmo com ele vazio. E um casal jura ter visto, no reflexo do espelho, um homem de terno sentado na beira da cama, segurando um copo d'água e encarando nada. Com o tempo, o quarto passou a ficar vazio. Os funcionários tinham medo de arrumá-lo. Um deles, o porteiro noturno Henrique, foi encontrado no corredor, sentado contra a parede em posição fetal, tremendo e repetindo a mesma frase: "Ele não piscava, ele não piscava." O dono do hotel tentou abafar a história mais uma vez. Disse que eram apenas sugestões causadas pela altitude. Mas em 2004, uma nova tragédia tornou impossível continuar ignorando os fatos. Na virada do ano, um grupo de 4 amigos hospedou-se no Monte Verde para comemorar o Réveillon. Um deles, Vinícius, ficou sozinho no quarto 408 por ter perdido no par ou ímpar da divisão. Segundo os amigos, ele estava rindo quando entrou no quarto com sua mochila. Na manhã seguinte, ele não apareceu para o café. Bateram, gritaram, pediram ajuda. A porta foi arrombada. Lá dentro, encontraram Vinícius de pé no meio do quarto, olhando fixamente para o espelho. Ele estava vivo, mas não respondia. Os olhos estavam secos, arregalados. Segurava um copo de vidro, mas o líquido tinha uma cor turva, como se fosse água velha de poço. No espelho, porém, ele não tinha reflexo. Foi internado em um hospital psiquiátrico e, até hoje, permanece em completo estado catatônico. Só mexe os lábios uma vez ao dia, às 3h03 da madrugada. E sussurra: "Ele bebe por mim agora." O quarto 408 foi lacrado com tábuas de madeira e concreto. Mas os hóspedes ainda reclamam. Dizem ouvir passos no quarto acima, mesmo quando o 408 está desocupado. Outros afirmam ver uma figura parada diante da janela, como se observasse o vale, e levantasse um copo em brinde silencioso antes de desaparecer. E ninguém explica por quê. Sempre às 3h03, o telefone da recepção toca uma única vez, vindo de um ramal desativado, 408. Era para ser apenas uma viagem de descanso. Mariana, recém-formada em enfermagem, decidiu aceitar o convite de sua prima Thaís para passar uma semana no sítio dos avós, no interior de Minas Gerais. Um lugar afastado, cercado por colinas, mato alto e com a estrutura original da casa ainda preservada desde os anos 40. Logo na chegada, Mariana percebeu algo estranho. A casa tinha 8 quartos, mas um deles estava trancado com uma grossa porta de madeira escura. Não tinha maçaneta, nem chave, apenas uma cruz entalhada no centro. Perguntou à avó de Thaís o que havia ali, e a resposta foi rápida: "A gente não entra nesse quarto. Ninguém entra. E você também não deve perguntar." Mariana achou exagerado, mas com o passar dos dias, a curiosidade cresceu. Na segunda noite, por volta das 3 da manhã, ouviu passos pesados e lentos no corredor. A casa era antiga, então era normal que rangidos surgissem, mas o som era cadenciado,
como se alguém caminhasse descalço bem em frente ao quarto dela. No terceiro dia, encontrou uma boneca antiga na varanda. Estava empoeirada, com o rosto rachado e os olhos de vidro olhando direto para a porta trancada. Ninguém sabia de onde tinha vindo. Na noite seguinte, Thaís desapareceu. Vasculharam o sítio inteiro. Nenhum sinal. O portão trancado, o carro no mesmo lugar, tudo igual. Até que Mariana teve um impulso. Foi até o quarto proibido. Sozinha. Encostou a mão na cruz de madeira. Estava quente. Quando pressionou o símbolo, ouviu um estalo. A madeira cedeu levemente. A porta entreabriu com um rangido agonizante. O ar ali dentro era pesado, seco, cheio de poeira e cheiro de vela queimada. O quarto parecia uma mistura de altar e prisão. No centro, havia uma cama de ferro e, amarrada nela, uma figura feminina de cabelos longos, pele pálida e olhos arregalados. Mas não era Thaís. Era algo antigo. A mulher se contorcia, mas estava com a boca costurada. Mariana recuou, sentindo o corpo gelar. E então, a mulher abriu os olhos. Mariana desmaiou. Acordou horas depois, já fora do quarto, com o rosto da avó pairando sobre ela. O que você viu lá dentro? Tinha uma mulher. Ela estava viva. Aquela não é uma mulher. Não mais. Ela foi selada ali há 60 anos. Era a nossa parente. Ninguém mais fala dela. Ela pedia para morrer, mas não podia. O espírito ficou. E se libertar, ela leva quem encontrar primeiro. E foi isso que aconteceu com a Thaís. Mariana chorou, desesperada, mas a avó apenas sussurrou. Você abriu a porta, Mariana. Agora ela está acordada de novo. Nos dias seguintes, nada mais foi normal. Mariana começou a ver vultos nos espelhos, ouvia batidas dentro do guarda-roupa e sussurros em vozes que só diziam: a porta foi aberta. Agora você é minha. Ela voltou para a cidade, tentando esquecer. Mas onde quer que fosse, as batidas vinham. 1, 2, 3 e uma pausa. Sempre à mesma hora da madrugada. Até o dia em que seu colega de trabalho a encontrou na enfermaria, completamente imóvel, os olhos vidrados, com uma linha costurando seus lábios. Na parede, com sangue, alguém escrevera: não era para abrir. Numa vila esquecida do interior do Paraná, onde a neblina parecia nunca se dissipar e os pinheiros sussurravam com o vento, existia uma casa que ninguém ousava se aproximar após o pôr do sol. Ficava no final de uma estrada de terra que terminava numa curva sem saída. Ali morou, por mais de 60 anos, Dona Amália. Ela era parte da paisagem da vila. Usava sempre o mesmo vestido preto, as mesmas sandálias de couro gastos, e carregava uma bengala de madeira entalhada com símbolos estranhos que ninguém sabia explicar. Nunca falava com ninguém. Apenas observava, das janelas, das sombras, da varanda. Sempre calada. Diziam que ela era muda. Outros, que havia feito um voto de silêncio depois que toda sua família morreu de forma horrenda em uma noite de tempestade. Mas ninguém sabia ao certo. O que todos sabiam é que os vizinhos começaram a desaparecer, sempre à noite, sempre quando estavam sozinhos. Primeiro foi um casal jovem, depois um senhor aposentado, e mais tarde, um carteiro que só fazia entregas naquela região da vila. Nunca se encontraram corpos. Nunca havia sinais de luta. A única coisa que sempre aparecia era um lenço branco amarrado na maçaneta das portas das vítimas, com um nó perfeito e silencioso. Em 2012, a prefeitura decidiu interditar a casa, alegando abandono. Mas ao entrarem com a força policial,
encontraram Dona Amália sentada em uma cadeira de balanço, encarando o corredor. O ar ali dentro era pesado, e havia um cheiro de flores mortas e madeira molhada. Ela não reagiu, não pescou, não disse nada. Os policiais recuaram com um mal-estar que nenhum deles conseguiu explicar. Todos os equipamentos falharam. Câmeras, lanternas, rádios, tudo parou de funcionar ao cruzar a soleira da porta. A interdição foi suspensa, e a casa ficou mais esquecida ainda. Mas em 2019, um grupo de estudantes de jornalismo resolveu investigar a lenda para um documentário. Levaram câmeras com visão noturna, gravadores de EVP, microfones de lapela. Acamparam próximo da casa durante 3 dias, registrando ruídos, aparições embaçadas nas filmagens e um eco estranho que se ouvia de dentro da casa mesmo quando ninguém estava lá dentro. Na terceira noite, 2 deles desapareceram. Os que restaram correram até a casa da única moradora próxima, uma senhora de 86 anos que disse com a voz trêmula: "Vocês acordaram a coisa errada." A polícia foi chamada. Entraram na casa de Amália pela primeira vez desde 2012. Ela estava lá, mas agora estava de pé, no centro da sala, com a bengala na mão e os olhos fechados. Sua pele parecia feita de cera, e do chão saía uma névoa fina. Havia símbolos riscados nas paredes, nos móveis, no teto. E sobre a lareira, pendurado, estava um lenço branco com manchas vermelhas escuras. Uma policial, contra todas as ordens, tentou falar com ela. "Dona Amália, a senhora está bem?" Ela abriu os olhos pela primeira vez em anos. E falou, só uma vez. Sua voz soou como centenas de sussurros empilhados, impossíveis de entender de imediato. Mas os 2 oficiais que estavam ali com ela caíram de joelhos e sangraram pelos ouvidos até morrerem. Os outros fugiram. E a gravação feita pelos estudantes foi apreendida. Mas antes que o arquivo fosse deletado pelos investigadores, um técnico de som conseguiu copiar o trecho da voz de Amália. Rodou o áudio de trás para frente e limpou o ruído de fundo. A mensagem era clara. O silêncio era o selo. Agora vocês escutam. Desde então, a casa foi cercada com concreto e selada pelo governo. Mas moradores dizem que, nas noites de vento, ainda é possível ouvir passos lentos na varanda da velha casa. E quando a madrugada é mais fria que o normal, alguns encontram lenços brancos amarrados em suas portas.